No dia que minha filha tentou me vender como escrava, eu agarrei a corrente de ouro do batizado dela e fiz o que nenhuma mãe deveria fazer. Apertei até ela cair roxa no chão. Fui presa. Me chamaram de monstro. Mas ninguém sabia que, dentro daquela casa, eu não era mãe. Eu era refém. Oi, meus queridos, meus amores. Que bom que vocês vieram me fazer companhia aqui hoje. Meu nome é Dalva, Dalva Conceição dos Santos. Tenho 72 anos de idade e moro aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha do interior que é pequena, mas tem o coração grande. Nasci aqui mesmo, nessa terra vermelha, e depois de tanta coisa que passei na vida, voltei para cá para viver meus últimos anos em paz. Nesse exato momento, eu tô aqui sentada na minha poltrona velha de crochê, aquela que herdei da minha tia Zulmira, fazendo uns tapetes de retalho para vender na feirinha da praça no sábado. Olha só, eu pego esses pedacinhos de pano que sobram das costureiras da cidade, lavo tudo direitinho, corto em tirinhas e vou entrelaçando com essa agulha grossa aqui. Cada tapete leva uns 3 dias para ficar pronto, mas quando fica, fica lindo, viu? Colorido, quentinho, cheio de história. Cada retalho é uma lembrança. Esse azul aqui era de um vestido que a dona Neuza me deu. Esse vermelho era de uma toalha de mesa velha que achei no brechó. Eu aprendi a fazer tapete com a minha mãe quando eu era pequenininha, lá pelos meus 9, 10 anos. A gente não tinha dinheiro para comprar nada novo. Então a mãe dizia: Dalva, filha, a gente transforma o que tem em coisa bonita, que é para não esquecer que até do resto nasce beleza. E olha, minha filha, essa frase me sustentou por muitos anos, principalmente nos piores. Hoje em dia, eu vendo esses tapetes por um precinho camarada na feira, junto com uns saquinhos de alfajor caseiro que faço de vez em quando. É uma rendinha extra que ajuda na aposentadoria, sabe? E me mantém ocupada, que é o mais importante. Porque mente vazia, meu amor, é oficina do capeta. Então eu fico aqui, com minha agulha, meu rádio ligado na farroupilha, tocando umas vaneiras, e vou conversando com Deus e pedindo força para cada dia. Ah, e antes de eu começar a contar minha história de verdade, eu queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora, tá bom? Me conta aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me vendo? Ijuí? Porto Alegre? São Paulo? Ou será que tem gente de fora do Brasil também? E me diz, que horas são aí onde vocês estão? Estão tomando o café da manhã? Acabaram de almoçar? Ou já é de noite e vocês estão deitadinhos na cama antes de dormir? Eu adoro saber de onde vocês são e quando. Vocês tiram um tempinho do dia para ouvir essa vovó aqui. Cada comentário que eu leio me enche o coração de alegria, de verdade. Então não esquece, me conta de onde você é e que hora você está me assistindo, viu, meu bem? Vamos criar uma corrente de carinho aqui. E já aproveita e clica naquele botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixa aquele like, que isso ajuda demais essa vovó aqui a continuar contando essas histórias para vocês. É rapidinho, mas faz uma diferença enorme. Agora, respirem fundo, meus amores, porque a história que eu vou contar hoje não é fácil, não é bonita. É sobre o dia que eu quase matei minha própria filha. É sobre o dia que eu apertei uma corrente de ouro no pescoço dela até ela cair roxa no chão. É sobre o dia que eu fui presa e todo mundo me chamou de monstro. Mas é também sobre o dia que eu decidi que minha vida valia mais do que o amor cego de mãe. Então segurem minha mão, venham comigo e vamos começar lá do começo, quando tudo ainda era inocente e eu ainda acreditava que o amor de mãe podia curar qualquer coisa. Eu nasci aqui em Ijuí mesmo, no ano de 1953, numa casinha de madeira bem humilde, lá no bairro, que chamavam de Vila dos Ferroviários, porque a maioria dos homens trabalhava na estação de trem. Meu pai se chamava Evaristo. Evaristo Lino dos Santos, um homem alto, de ombros largos, com aquelas mãos enormes de quem carregava peso a vida inteira. Ele era maquinista, trabalhava no trem que fazia a linha entre Ijuí e Santa Maria. Minha mãe era a Lindaura, Lindaura Machado dos Santos. Uma mulatinha linda, toda pequenina,
mas com uma força que dava medo. Ela lavava roupa para fora, costurava, fazia doce de leite para vender, fazia de tudo para ajudar nas contas de casa. Nós éramos 5 irmãos. Eu era a do meio. Tinha o Valdomiro, que era o mais velho, depois vinha a Noêmia, aí eu, depois o Arlindo e, por último, a Zuleika, a caçulinha. A gente morava todos apertadinhos naquela casinha de 3 peças. Um quarto para os meus pais, um quarto para nós 5 filhos e a cozinha com sala tudo junto. O banheiro era lá fora, uma casinha de tábua no fundo do quintal. Não tinha água encanada dentro de casa, não. A gente buscava água na bica que tinha na esquina, com balde na cabeça. E para tomar banho, esquentava a água no fogão a lenha e despejava numa bacia grande de alumínio. Era uma vida dura, mas era boa, sabe? A gente não tinha nada, mas tinha tudo. Meu pai chegava de viagem de trem, cansado, sujo de carvão, mas sempre trazia alguma coisinha. Um pedaço de rapadura, um saquinho de pipoca. Uma vez trouxe uma bonequinha de pano para mim que uma senhora tinha feito e dado para ele. Eu guardei aquela boneca por anos. Dormia agarrada com ela toda a noite. Minha mãe era rigorosa, mas carinhosa. Ela dizia: Dalva, tu vai aprender a fazer de tudo, porque mulher que não sabe se virar sozinha fica na mão de homem a vida inteira. E ela me ensinou. Me ensinou a lavar, passar, cozinhar, costurar, fazer sabão, fazer doce. Aos 9 anos eu já sabia fazer um feijão tropeiro, que era uma beleza. As brincadeiras da gente eram simples. A gente brincava de pique-esconde no mato que tinha atrás das casas, de pular corda, de fazer comidinha de mentira com barro e folha. Os meninos brincavam de carrinho com lata de sardinha vazia e tampinha de garrafa. Eu tinha uma amiguinha, a Ivonete, filha da dona Terezinha, que morava 2 casas para baixo. A Ivonete e eu éramos inseparáveis. A gente ficava horas fazendo trancinhas uma no cabelo da outra, inventando moda, sonhando com vestido bonito e sapato de salto. A mãe dela tinha uma revista antiga da Cláudia que a gente ficava olhando, imaginando como seria usar aqueles vestidos de baile cheios de babado. Na escola, eu ia até a 4ª série só, que era o que dava para fazer naquela época. A escola era longe, a gente ia a pé, descalça. Levava uma marmitinha com feijão e um pedaço de pão, quando tinha. A professora era a dona Hortência, uma senhora muito brava, que batia na mão da gente com régua quando errávamos a tabuada. Mas eu gostava de estudar. Eu gostava de ler aquelas cartilhas, de copiar as letras no caderno. Sonhava em um dia ser professora também, mas logo a vida me mostrou que sonho de pobre dura pouco. Aos 12 anos, eu já tinha que ajudar a mãe lavando roupa para os outros. A gente levantava às 5 da manhã, acendia o fogo no fogão, esquentava a água e ficava ali, esfregando roupa no tanque até as mãos ficarem tudo rachada. Eu lembro do cheiro do sabão de cinza, daquele sabão que a mãe fazia com sebo e cinza de lenha. Lembro do sol quente batendo nas nossas costas enquanto a gente estendia lençol no varal. Lembro da mãe cantarolando umas vaneiras baixinho enquanto torcia as roupas, e eu ficava olhando para ela pensando: um dia eu quero ser forte assim. Aos domingos, quando dava, a gente ia na missa na igreja matriz. Eu adorava a missa, não tanto pela reza, mas porque depois tinha a feirinha na praça, e a gente ficava olhando as barraquinhas, comendo um pastelzinho quando sobravam os trocados. O padre era o padre Otávio, um velhinho italiano que falava um português meio enrolado, mas que era muito querido por todo mundo. Ele sempre dizia: Deus ama os pobres com amor especial, porque eles conhecem o sofrimento de Cristo. Eu acreditava nisso. Eu achava que ser pobre era quase um privilégio, uma bênção. Que inocência, meu Deus! A infância passou rápido. Eu ajudava a mãe, brincava com a Ivonete, ouvia as histórias do meu pai sobre os lugares que ele via nas viagens de trem. Ele falava de Santa Maria, de São Borja, de Uruguaiana, e eu ficava imaginando aquelas cidades enormes, cheias de gente diferente. Eu sonhava em um dia pegar um trem e ir embora para longe, conhecer o mundo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de sair dali. Porque ali,
naquela casinha apertada, com aqueles irmãos briguentos e aquela mãe brava, mas amorosa, era o meu mundo. Era onde eu me sentia segura. Quando eu completei 13 anos, comecei a virar mocinha. O corpo mudou, o jeito de pensar mudou. Eu comecei a reparar nos rapazes, e eles começaram a reparar em mim. Minha mãe ficou de olho que naquela época moça direita não podia nem olhar para homem, senão já ficava falada. Mas eu era curiosa, inquieta. Eu queria saber como era namorar, casar, ter minha própria casa. Queria saber como era ser mulher de verdade, não só menina ajudante da mãe. E foi aí, nessa fase de virar moça, que as coisas começaram a mudar na minha vida. Mas isso, meus queridos, eu vou contar com calma, porque essa parte merece atenção. Dos 13 aos 17 anos, eu vivi aquela fase de sonhar acordada, sabe? Eu ajudava a mãe em casa, lavava roupa para os outros, mas dentro de mim tinha uma vontade enorme de viver coisas diferentes. Eu era bonita, isso o espelho e os rapazes me diziam. Cabelo preto, comprido, que a mãe trançava todo domingo, olhos escuros, corpo que tinha virado corpo de mulher antes do tempo. Com 15 anos, eu conheci o Odair. Odair Silveira, um rapaz de 19 anos que trabalhava de ajudante numa marcenaria. Ele era alto, moreno, tinha aquele jeito meio tímido, mas firme ao mesmo tempo. A gente se conheceu na festa de Santo Antônio na igreja. Ele me tirou para dançar uma vaneira, e pronto, fiquei toda derretida. A mãe não gostou muito quando soube, disse que ele era pobre demais, que ia me fazer passar necessidade. Mas o pai deu permissão para o namoro, desde que fosse tudo dentro dos conformes. Eu na porta de casa, ele do lado de fora da cerca, sempre com a mãe ou a Noêmia de olho. O Odair era gentil comigo. Trazia florzinha do mato, me chamava de meu benzinho, dizia que ia casar comigo assim que juntasse dinheiro para comprar um pedacinho de terra. Eu acreditava. Eu bordava meu enxoval aos pouquinhos, sonhando com o dia que ia usar aqueles lençóis de casal, aquelas toalhas de rosto com minha inicial. Eu sonhava com uma casinha nossa, com filhos correndo no quintal, com uma vida simples mas feliz. Aos 17 anos, o Odair pediu minha mão em casamento para o meu pai. Foi uma conversa rápida, ali na sala, meu pai sentado na cadeira de balanço, o Odair em pé, de chapéu na mão. Seu Evaristo, eu quero casar com a Dalva. Eu tenho emprego fixo, tenho respeito por ela e prometo cuidar bem da sua filha. Meu pai olhou para ele, deu uma tragada no cigarro de palha e disse: Então casa, mas casa direito, na igreja, com festa. Minha filha não é para ser levada escondida. E foi assim que 3 meses depois, em dezembro de 1970, eu casei. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. O casamento foi simples, mas foi bonito. A mãe costurou meu vestido com um tecido branco barato que a dona Terezinha arrumou na loja. Eu usei uma grinalda de flores naturais que a Ivonete fez para mim. A cerimônia foi na igreja matriz, com o padre Otávio benzendo a gente, e depois teve um almoço na casa dos meus pais, com churrasco, arroz carreteiro, salada de batata e bolo de chocolate que a mãe fez. Foi um dia lindo. Eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Fomos morar numa casinha alugada perto da marcenaria onde o Odair trabalhava. Era pequena, só 2 cômodos e uma cozinha, mas era nossa. Eu limpava tudo com tanto carinho, punha a florzinha em latinha no peitoril da janela, cozinhava para ele com todo o amor do mundo. Os primeiros meses foram bons. Ele chegava do trabalho, eu servia o jantar, a gente conversava sobre o dia, sobre os planos. Ele queria juntar dinheiro para comprar uma terrinha e plantar. Eu queria ter filhos logo. A gente sonhava junto. Mas devagar, devagarinho, as coisas começaram a mudar. O Odair começou a beber. No começo era só um copinho de cachaça depois do almoço de domingo, coisa normal de homem trabalhador. Mas foi virando 2 copos, 3, uma garrafa. E quando bebia, ele ficava diferente. Calado, de cara fechada, resmungando. Começou a reclamar da comida. Essa carne tá dura, Dalva. Que diabo de tempero é esse? Você não sabe fazer nada direito. Eu tentava melhorar, caprichava mais, mas nunca estava bom.
com 6 meses de casada, veio a primeira violência. A gente tinha discutido porque o dinheiro não tinha dado para pagar o aluguel e comprar tudo no mercado. Ele tinha bebido a tarde inteira com os amigos e quando chegou em casa, estava possesso. Você gasta demais, Dalva. Fica aí comprando besteira. Eu tentei explicar que não tinha comprado nada demais. Só o feijão, o arroz, a carne. Ele não quis ouvir. Me empurrou com tanta força que eu caí sentada no chão. Eu fiquei ali, olhando para ele, sem acreditar. Ele ficou parado, parecendo arrependido, mas não pediu desculpa. Só virou as costas e foi dormir. Eu chorei a noite inteira. Pensei em voltar para casa da minha mãe, mas que vergonha, meu Deus. Casei faz 6 meses e já vou voltar? Todo mundo ia falar. Olha lá, Dalva, não soube segurar o marido. Eu decidi ficar. Achei que era coisa do álcool, que ia passar. Mas não passou. As brigas ficaram mais frequentes. Ele me xingava de burra, de inútil, de vagabunda. Dizia que eu não prestava para nada, que a casa estava sempre suja. Mesmo eu esfregando o chão de joelhos todo santo dia, que a comida era ruim, que eu era feia. Cada palavra era um tapa na minha autoestima. Eu engravidei aos 19 anos. Quando contei para ele, achei que ia ficar feliz, que ia mudar. Ele deu um sorrisinho torto e disse: Espero que seja homem. Mulher só dá despesa. A gravidez foi difícil. Eu tinha enjoos horríveis, o corpo doía, e ele não ajudava em nada. Continuava bebendo, chegando tarde, me tratando mal. Uma vez ele chegou bêbado e me puxou pelo braço com tanta força que ficou roxo por semanas. Eu estava grávida de 7 meses, barrigona, e ele me tratava como se eu fosse um lixo. Em agosto de 1972, nasceu a Jéssica, minha filha, minha única filha. Quando eu olhei para aquele rostinho pequenino, para aqueles olhinhos fechados, para o cabelo pretinho molhado, eu senti um amor tão grande que dava medo. Eu prometi para mim mesma e para ela que ia dar tudo de bom para ela, que ia proteger ela de tudo, que ela ia ter uma vida melhor do que a minha. Eu coloquei nela o nome Jéssica porque tinha ouvido numa novela e achei lindo, moderno. E no dia do batizado, eu comprei com o dinheiro que tinha guardado escondido do Odair uma correntinha de ouro. Não era ouro caro, era ouro simples, mas era ouro. Eu coloquei no pescoço dela e disse baixinho, enquanto o padre jogava a água benta: Que esse ouro te proteja, minha filha, que Deus te livre de todo o mal. Era uma corrente grossa, forte, com um crucifixinho pequeno. Eu achava que aquilo ia blindar ela. Quem diria que, muitos anos depois, essa mesma corrente ia ser a arma que eu usaria para me salvar. Os anos que se seguiram foram anos de sobrevivência, meus queridos. O Odair piorou. A bebida tomou conta dele completamente. Ele perdeu o emprego na marcenaria por faltar muito, por chegar bêbado. Arrumou uns bicos aqui e ali, mas o dinheiro era sempre curto, sempre faltava. E quando faltava dinheiro, sobrava raiva. Raiva que ele descontava em mim. Eu trabalhava lavando roupa para fora de novo, igual fazia quando moça na casa da mãe. Pegava trouxas enormes de roupa das famílias mais ricas de Ijuí, lavava tudo no tanque, passava com ferro a carvão, engomava, dobrava direitinho. A Jéssica ficava ali comigo, pequenininha, brincando no chão com bonequinha de pano enquanto eu esfregava, torcia, enxaguava. O dinheiro que eu ganhava era o que pagava o aluguel, a comida, as fraldas dela. Mas o Odair tomava parte. Tomava para beber. As marcas no meu corpo eram constantes. Roxos nos braços, nos ombros, nas costas. Uma vez ele me deu um empurrão tão forte que eu bati com a cabeça na quina da mesa e abriu um corte que sangrou muito. Tive que ir no postinho levar pontos. A enfermeira olhou para mim com aquele olhar de quem sabe, mas não perguntou nada. E eu não falei. Que vergonha eu ia passar, meu Deus, de contar que meu marido me batia. Naquele tempo, essas coisas ficavam dentro de casa. Roupa suja se lavava em casa. A Jéssica crescia vendo aquilo tudo. Ela tinha 3, 4 anos e já sabia se esconder quando o pai chegava bêbado. Ela corria para o canto, ficava quietinha, olhando com aqueles olhos enormes cheios de medo.
Eu tentava proteger ela, colocava ela no quarto, fechava a porta, mas ela ouvia os gritos, ouvia eu chorando, ouvia as coisas quebrando. Uma criança não devia crescer assim. Mas o que eu podia fazer? Não tinha para onde ir. Minha mãe tinha morrido quando a Jéssica tinha 2 anos. Meu pai tinha ficado doente, morreu pouco depois. Meus irmãos tinham se espalhado, cada um com sua vida, seus problemas. Eu estava sozinha. O Odair me humilhava constantemente. Na frente de vizinhos, na frente da própria filha. Me chamava de gorda, de feia, de velha. Eu tinha 25 anos. Dizia que nenhum homem ia me querer, que eu tinha sorte de ter ele. Sorte. Eu olhava para o meu reflexo no espelho e via uma mulher acabada. Magra demais, olhos fundos, cabelo sem brilho, mãos rachadas de tanto lavar roupa. Eu não me reconhecia mais. Teve uma vez, a Jéssica tinha uns 6 anos, que ele chegou tão bêbado que nem conseguia ficar em pé direito. Ele tropeçou na boneca dela que estava no chão, caiu e, quando levantou, pegou a boneca e rasgou ela todinha. A Jéssica gritou, chorou desesperada. Era a boneca preferida dela, que eu tinha costurado com tanto carinho. Eu tentei acalmá-la, mas ela não parava de chorar. O Odair ficou irritado com o choro dela e levantou a mão para bater na menina. Eu me joguei na frente. Nela você não encosta. Pode bater em mim o quanto quiser, mas na minha filha você não encosta. Ele me deu um tapa tão forte que eu vi estrelas. Mas ele não bateu na Jéssica. Naquele dia, eu entendi que eu aguentava tudo, tudo mesmo. Mas se ele tocasse na minha filha, eu era capaz de matar. Ele continuava me machucando de todas as formas. Às vezes eram tapas na cara que deixavam meu rosto inchado por dias. Outras vezes eram socos nas costas, nos braços, em lugares que as roupas escondiam. Ele tinha aprendido a bater onde não aparecia muito, para ninguém ver, para ninguém desconfiar. Mas os vizinhos sabiam. Claro que sabiam. As paredes eram finas, os gritos eram altos, mas ninguém fazia nada. Ninguém se metia. Era assim naquela época. Eu vivia com medo. Medo de ele chegar, medo do que ele ia fazer, medo do que ele ia falar. Eu andava nas pontas dos pés dentro da minha própria casa, tentando não fazer barulho, tentando não irritá-lo, tentando sobreviver mais um dia. A Jéssica também vivia com medo. Ela era uma criança quieta demais, assustada demais. Não brincava como as outras crianças. Não ria alto. Vivia na defensiva, sempre alerta, sempre esperando o pior. Os anos passaram assim. Eu e a Jéssica sobrevivendo, esperando ele sair para poder respirar aliviadas. Ela cresceu num ambiente cheio de tensão, de medo, de violência. Eu tentava compensar sendo carinhosa com ela, dando amor, atenção. Mas como explicar para uma criança que aquilo não era normal? Que pai não era para ser assim? Ela achava que toda a família era daquele jeito. Ela achava que era normal apanhar, que era normal viver com medo, que era normal a mãe chorar escondida no banheiro. Eu me lembro de uma noite específica. A Jéssica tinha 8 anos. O Odair tinha chegado particularmente violento. Ele quebrou praticamente tudo que tinha na cozinha. Pratos, copos, panelas, tudo voando pela sala. Eu e a Jéssica nos trancamos no quarto, abraçadas, tremendo, esperando a tempestade passar. Ela olhou para mim com aqueles olhinhos cheios de lágrima e perguntou: "Mãe, por que a gente não vai embora?" E eu: "Meus queridos, eu não soube o que responder. Eu não tinha coragem de ir embora. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Então eu só abracei ela mais forte e disse: "Vai passar, filha, vai passar." Mas não passava. Nunca passava. Quando a Jéssica fez 10 anos, o Odair teve um derrame. Bebeu a vida inteira, fumou, comeu mal, e o corpo cobrou a conta. Ele ficou internado 2 semanas, e quando voltou para casa, estava diferente. Metade do corpo paralisado, a fala enrolada, dependente de mim para tudo. Eu poderia ter ido embora naquela hora. Poderia ter largado ele ali e sumido. Mas eu não consegui. Eu cuidei dele, limpava ele, dava banho, trocava fralda, dava comida na boca. E mesmo assim,
Mesmo dependendo de mim para viver, ele continuava me xingando. Com a fala enrolada, mas xingando. Inútil, burra, desgraçada. Eu ficava ali, em silêncio, fazendo o que tinha que ser feito, sentindo meu coração endurecer mais a cada dia. Cuidar dele foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, porque eu tinha que limpar, alimentar, cuidar do homem que tinha me torturado por anos. O homem que tinha me batido, me humilhado, me destruído por dentro. Mas eu fazia. Fazia porque achava que era meu dever. Fazia porque era meu marido, mesmo que ele nunca tivesse agido como um. Fazia porque eu tinha sido criada para acreditar que mulher aguenta, que mulher não abandona, que mulher suporta tudo em nome da família. Ele morreu 2 anos depois, de outro derrame. A Jéssica tinha 12 anos. No enterro, eu não chorei. Fiquei ali, de pé, olhando aquele caixão e não senti nada. Nem alívio, nem tristeza. Só um vazio enorme. A Jéssica também não chorou. Ela ficou do meu lado, segurando minha mão, olhando para frente. Depois do enterro, voltamos para casa, eu e ela. A casa estava silenciosa. Pela primeira vez em anos, silenciosa de verdade. Eu sentei no sofá, olhei para Jéssica e disse: "Acabou, minha filha. Agora vai ser só nós duas e vai ser diferente. Eu prometo." Eu acreditei naquela promessa. Eu realmente acreditei que a partir dali a gente ia ser feliz. Mas a vida, meus queridos, a vida tinha outros planos. Porque aquele homem tinha morrido, mas a ferida que ele deixou na minha filha, essa ferida ia apodrecer de um jeito que eu nunca imaginei. Depois que o Odair morreu, eu achei que a vida ia melhorar. Eu e a Jéssica, só nós duas, recomeçando. Eu continuei lavando roupa, costurando, fazendo uns bicos de faxina para sustentar a gente. A Jéssica continuou na escola, mas sempre foi meio rebelde, meio largada. Eu tentava conversar, dar conselho, mas ela não me ouvia. Dizia que eu não entendia nada, que eu era antiquada, que ela sabia se virar. Com 15 anos, ela começou a sair com umas amizades que eu não aprovava. Gente mais velha, gente que eu sabia que não prestava. Eu tentava proibir, mas como proibir uma menina que cresceu vendo o pai bater na mãe? Ela não tinha respeito por mim. Ela me via como fraca. E talvez eu fosse mesmo. A Jéssica largou a escola aos 16. Começou a trabalhar numa lanchonete, mas durava pouco nos empregos. Sempre arranjava confusão com o patrão, com colega. Aos 18 anos, ela já estava envolvida com coisas que eu nem queria saber direito. Eu via ela chegando de madrugada, com o olho vermelho, rindo à toa, falando coisas sem nexo. Eu perguntava, ela gritava comigo: "Você não manda em mim, você não é nada." A violência começou devagar. Uma palavra mais ríspida, um empurrão sem querer, uma porta batida com força. Mas foi crescendo. Aos 20 anos, a Jéssica já me xingava abertamente, me humilhava na frente de quem tivesse por perto. Me chamava de velha, de inútil, de peso morto. Dizia que eu era uma parasita, que vivia nas costas dela, sendo que era minha aposentadoria que pagava as contas. Quando eu tentava me defender, ela partia para cima. Me empurrava, me dava tapas, puxava meu cabelo. Eu não conseguia reagir. Era minha filha. Minha única filha. Como eu ia revidar? Como eu ia denunciar ela, botar ela na cadeia? Eu tinha passado a vida protegendo ela, e agora ela era meu algoz. O ciclo tinha se repetido, mas de um jeito que eu nunca imaginei. O Odair me batia, e eu não reagi. Agora a Jéssica me batia, e eu também não reagia. Eu tinha virado aquilo que jurei nunca ser. Uma vítima eterna. Ela começou a me bater com mais frequência. Não era só tapas, não. Eram empurrões violentos que me faziam cair no chão. Eram puxões de cabelo que arrancavam mechas inteiras. Uma vez ela me deu um soco no estômago que me deixou sem ar por vários minutos, achando que ia morrer ali mesmo. Eu ficava caída no chão, tentando respirar, e ela ficava em pé, olhando para mim com desprezo. "Levanta, velha inútil. Para de fazer cena." Eu comecei a ter medo de dormir.
Medo de que ela entrasse no meu quarto de madrugada e fizesse algo pior. Eu trancava a porta, empurrava uma cadeira contra ela. Dormia com um olho aberto, sempre alerta. Era a mesma sensação que eu tinha quando vivia com o Odair. A mesma tensão constante, o mesmo medo paralisante. Os anos foram passando. A Jéssica entrou em vícios pesados. Jogava, se envolvia com gente perigosa, sumia dias e voltava pedindo dinheiro. Quando eu não dava, ela quebrava as coisas de casa. Quebrou minha televisão, quebrou meus pratos, rasgou minhas roupas. Eu ia juntando os cacos, literal e figuradamente, esperando que ela melhorasse. Mas ela só piorava. Ela começou a me roubar também. Pegava meu dinheiro escondido, pegava qualquer coisa de valor que eu tivesse. Eu escondia as coisas, mas ela sempre achava. Era como viver com um ladrão dentro de casa, mas pior, porque era minha própria filha. Os vizinhos sabiam do que estava acontecendo. Ouviam ela me xingando, ouviam os barulhos das coisas quebrando, me viam com marcas roxas no rosto. Mas ninguém fazia nada, assim como ninguém fez nada quando o Odair me batia. Violência doméstica, seja de marido ou de filho, é um assunto que ninguém quer se meter. A dona Cleusa, que morava na casa ao lado, uma vez me parou na rua e disse: Dona Dalva, a senhora precisa fazer algo sobre a Jéssica. Isso que ela faz com a senhora não está certo. Eu só baixei a cabeça e disse: É fase, dona Cleusa, vai passar. Mas eu sabia que não era fase. Eu sabia que era muito pior do que isso. Teve um dia, ela tinha 26 anos, e eu, 58, que ela chegou em casa tão alterada que nem parecia gente. Os olhos vidrados, suando frio, tremendo. Ela tinha perdido muito dinheiro no jogo, muito mesmo. Devia pra gente perigosa. Ela começou a revirar a casa procurando dinheiro, joias, qualquer coisa que pudesse vender. Encontrou umas alianças velhas que eram da minha mãe, que eram tudo que eu tinha de lembrança dela. Eu vou vender isso aqui, ela disse, segurando as alianças na mão. Eu tentei impedir. Jéssica, não, pelo amor de Deus, isso era da sua avó. É a única coisa que eu tenho dela. Ela me olhou com aquele olhar frio, vazio, e disse: E daí? Você acha que eu me importo? Eu tentei pegar as alianças de volta, mas ela me deu um empurrão tão forte que eu caí no chão, batendo as costas com força. A dor foi tanta que eu achei que tinha quebrado alguma coisa. Cala a boca, velha. Você não serve pra nada mesmo. Só me atrapalha. Devia ter morrido junto com aquele bêbado do meu pai. Eu fiquei ali, caída no chão, vendo minha filha sair com as alianças da minha mãe. E eu chorei. Chorei de uma maneira que não chorava há anos. Eu percebi que tinha perdido minha filha. Que ela não era mais minha. Ela era um monstro que eu mesma tinha criado, sem querer, ao mostrar para ela que era normal ser vítima. Que era normal aceitar violência. Que era normal se anular. A Jéssica tinha aprendido que quem bate sempre ganha. Que quem grita mais alto sempre consegue o que quer. E eu tinha sido a professora dessa lição horrível. Eu comecei a viver num estado constante de terror. Acordava com medo, dormia com medo, passava o dia inteiro com medo. Medo do que ela ia fazer, do que ela ia dizer, de como ela ia me machucar. Eu escondia dinheiro em lugares cada vez mais difíceis. Escondia documentos, escondia tudo que tinha valor. Mas ela sempre achava. Ela revirava a casa inteira, quebrava tudo, até achar. Eu usava blusa de manga comprida mesmo no calor insuportável de verão para esconder os roxos. Usava maquiagem para cobrir as marcas no rosto. Mentia para o médico dizendo que tinha caído da escada, que tinha batido na porta do armário, que era só descuido de velhice. Mas o médico sabia. Eu via nos olhos dele que ele sabia. Mas ele também não fazia nada. Só receitava pomada para hematoma e mandava eu tomar cuidado. A Jéssica começou a me ameaçar de morte. Quando ela estava muito alterada, muito nervosa, ela gritava: Um dia eu vou te matar, velha. Vou acabar com você. Vou te jogar num rio e ninguém vai nem procurar. Eu acreditava. Eu realmente acreditava que ela era capaz. E eu não sabia o que fazer. Para onde correr? Quem ia me ajudar?
Eu pensei em ir embora, pegar minhas coisas e sumir. Mas para onde? Eu não tinha ninguém. Meus irmãos eu não via há décadas. Não tinha amigos. Não tinha dinheiro suficiente para alugar outro lugar. E mesmo que tivesse, a Jéssica ia me achar. Ela sempre me achava. E então chegou aquele dia. Aquela terça-feira que mudou tudo. Era fevereiro. Fazia um calor insuportável. A Jéssica estava há dias sumida. Quando voltou, ela estava nervosa, agitada, falando no telefone o tempo todo. Eu fui fazer um café na cozinha, tentando ficar longe dela, tentando não chamar atenção. Mas ouvi ela conversando com alguém na sala. A porta estava entreaberta. Eu me aproximei devagar e escutei. Olha, dinheiro eu não tenho agora, mas tenho uma solução. Ela dizia no telefone, a voz baixa, mas firme. Tenho uma velha aqui em casa. Ela tem 72 anos, mas é forte ainda, sabe? Aguenta trabalho pesado. Serve para limpar chão, lavar banheiro, cozinhar, essas coisas todas. E se vocês quiserem usar ela de outras formas lá nos quartos do fundo, problema de vocês. Eu não quero nem saber. Ela não tem mais ninguém no mundo. Ninguém vai dar falta. Eu assino qualquer papel que vocês precisarem. Só quero minha dívida zerada. Pode ser? Meus queridos, meus amores, eu não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. Meu coração parou. Minha respiração parou. Meu corpo inteiro gelou. Eu fiquei ali, paralisada atrás da porta, segurando a xícara de café que começou a tremer tanto na minha mão que o líquido quente derramou e queimou minha pele. Mas eu nem senti a queimadura. Eu só conseguia ouvir aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Tenho uma velha aqui. Usar ela de outras formas. Ninguém vai dar falta. Minha própria filha. A filha que eu carreguei 9 meses na barriga. A filha que nasceu de mim, que mamou no meu peito, que eu embalei nos braços noites e noites quando ela chorava de cólica. A filha que eu protegi do pai violento, colocando meu próprio corpo como escudo. A filha por quem eu teria dado minha vida sem pestanejar. Essa mesma filha estava me vendendo. Me vendendo como se eu fosse um animal. Como se eu fosse uma coisa. Para um lugar que eu nem queria imaginar o que faziam com mulheres velhas. Ela continuou falando no telefone. Amanhã de manhã cedo eu levo ela. Vou dizer que é um asilo. Ela é meio boba, vai acreditar. Ela riu. Riu, meu Deus. Como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Sim, sim, ela não vai dar trabalho, não. E se der, vocês fazem o que quiserem. Eu não quero saber. Ela desligou o telefone. Eu ouvi ela se levantando do sofá. Rapidamente me afastei da porta e voltei para a cozinha, as pernas bambas, o coração disparado. Ela passou por mim sem nem olhar na minha cara e foi para o quarto dela. Eu ouvi a porta bater. Eu fiquei ali, parada no meio da cozinha, segurando a pia para não cair. Meu corpo inteiro tremia. Eu tentei respirar, mas parecia que não tinha ar suficiente. Eu tentei pensar, mas minha mente estava vazia, em branco, só conseguia repetir. Ela vai me vender. Minha filha vai me vender. Eu não dormi aquela noite. Não consegui. Fiquei sentada na cama, de costas para a porta, olhando para o nada, pensando. Será que eu merecia aquilo? Será que eu tinha sido uma mãe tão ruim assim que tinha criado uma pessoa capaz de fazer isso? Ou será que o mal do Odair tinha passado para ela, tinha contaminado ela desde pequena e não tinha mais volta? Eu rezei. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Deus, me ajuda, me mostra o que fazer, me dá uma saída, me dá coragem. Mas Deus ficou em silêncio, só silêncio. E foi naquele silêncio, naquela madrugada de desespero absoluto, que eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar. Eu não ia ser vendida como um animal. Eu não ia passar meus últimos anos de vida sendo torturada, usada, abusada por desconhecidos por causa da dívida da minha filha. Eu tinha sobrevivido ao Odair. Eu tinha aguentado anos de violência dele. Eu tinha cuidado dele quando ficou doente, mesmo depois de tudo que ele me fez. E eu ia sobreviver a Jéssica também. Nem que para isso eu tivesse que fazer o impensável. Nem que para isso eu tivesse que me defender da única forma que me restava.
Eu olhei para minhas mãos velhas, cheias de rugas, marcadas por anos de trabalho duro, e pensei: essas mãos lavaram roupa a vida inteira. Essas mãos cuidaram de gente a vida inteira. Agora essas mãos vão me salvar. De manhã cedo, eu acordei com o barulho da porta. Nem tinha dormido direito, tinha só cochilado sentada na cama, ainda vestida, ainda tremendo. A Jéssica entrou no meu quarto sem bater, já arrumada, com uma mala pequena na mão. O rosto dela estava diferente. Tinha uma frieza nos olhos que me deu um arrepio na espinha. Era a mesma frieza que eu via nos olhos do Odair quando ele estava prestes a me bater. Vamos, mãe, ela disse com uma voz calma, quase doce, que era ainda mais assustadora do que os gritos. Consegui um lugar ótimo para a senhora, um asilo particular muito bom, com enfermeiras, médicos, tudo do melhor. As outras vovós lá são muito legais, a senhora vai adorar. O carro está esperando lá fora. Vista uma roupa decente e vamos logo. Eu olhei para ela, e naquele momento eu vi tudo claramente. Vi a mentira, vi a maldade, vi a traição, vi o fim que ela tinha planejado para mim. Mas eu também vi que eu não era mais aquela Dalva de anos atrás, aquela que aceitava tudo calada, aquela que abaixava a cabeça e obedecia. Alguma coisa tinha mudado durante aquela noite sem dormir. Alguma coisa tinha quebrado e se reconstruído diferente. Eu levantei devagar, sentindo as pernas fracas, mas a mente estava clara. Claramente clara pela primeira vez em muitos, muitos anos. Não vou, Jéssica, eu disse baixinho, mas firme. Ela piscou, como se não tivesse entendido. Passou a mão pelo cabelo, irritada. Como é que é? Não ouvi direito. Eu disse que não vou. Eu sei o que você está planejando. Eu ouvi você ontem no telefone. Você não está me levando para asilo nenhum. Você está me levando para um lugar horrível, para me vender, para se livrar de mim. Por um segundo, só um segundo, ela pareceu surpresa. Os olhos dela se arregalaram levemente, mas logo a surpresa virou raiva. Raiva pura, sem disfarce. O rosto dela ficou vermelho. Os olhos se estreitaram. A veia do pescoço dela começou a pulsar. Ah, é? Tava espionando, sua velha fofoqueira? E daí? E o que você vai fazer? Vai me impedir, sua velha inútil, sua vagabunda? Ela jogou a mala no chão com força, fazendo um barulho seco, e veio em direção a mim com passos pesados. Você vai sim! Eu não aguento mais você. Você é um peso, uma pedra amarrada no meu pescoço. Você me atrapalha, me sufoca, me enoja. Cada vez que eu olho para você, eu vejo fracasso. Eu quero você longe de mim. Longe! Ela me agarrou pelo braço com aquela força de quem está possuída, as unhas cravando na minha pele, e tentou me arrastar para fora do quarto. Eu tentei me soltar, puxei meu braço, mas ela era mais forte. Sempre foi mais forte. Ela me puxou pelo corredor, e quando eu tentei me segurar no batente da porta, usando toda a força que tinha, ela soltou meu braço e me deu um tapa na cara. Um tapa tão forte que eu ouvi um estalo, senti minha cabeça girar, senti meu lábio estourar. Senti o gosto quente e metálico de sangue enchendo minha boca. Larga de mim, Jéssica, pelo amor de Deus, eu sou tua mãe. Eu gritei, cuspindo sangue, tentando me desvencilhar, mas ela me agarrou pelos cabelos e me puxou com tanta violência que eu senti meu couro cabeludo arder. Senti mechas inteiras sendo arrancadas. Naquele momento, olhando para ela, eu não vi minha filha. Eu vi o Odair. Vi o mesmo ódio nos olhos, a mesma violência nos gestos, o mesmo desprezo na voz, o mesmo monstro. E alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. Alguma coisa que tinha segurado por 72 anos finalmente se partiu. Quando ela me puxou para a sala, ainda segurando meus cabelos, meu corpo perdeu o equilíbrio e eu caí de joelhos no chão. A dor nos joelhos foi intensa, mas eu mal senti. Ela veio por cima de mim, me segurando pelos ombros com as duas mãos, as unhas cravando fundo, tentando me levantar à força, gritando: "Levanta, levanta, agora!" Foi quando eu vi a corrente.
Aquela corrente de ouro que eu tinha colocado no pescoço dela no dia do batizado, há 28 anos. Estava ali, pendurada no pescoço dela, brilhando à luz forte da manhã que entrava pela janela da sala. A mesma corrente que eu tinha comprado com tanto sacrifício, com dinheiro que juntei lavando roupa por meses. A corrente que era para proteger ela. A corrente com o crucifixinho pequeno, símbolo da fé que eu tinha depositado naquela criança. E agora ela estava usando essa corrente enquanto tentava me destruir. Eu não pensei, não tive tempo de pensar. Meu corpo agiu antes da minha mente. Meu instinto de sobrevivência, aquele instinto que tinha ficado adormecido por tantos anos, finalmente acordou. Eu levantei as mãos, que tremiam violentamente, e agarrei aquela corrente com as duas mãos. Senti o ouro frio contra minha pele. E girei. Girei a corrente no pescoço dela, criando um torniquete, e puxei. Puxei com toda a força que eu tinha. Com toda a força que eu nunca tinha usado para me defender do Odair. Com toda a força de 30 anos de apanhar calada. Com toda a força de uma vida inteira de ser humilhada, diminuída, espancada. Puxei como se aquela corrente fosse a diferença entre vida e morte. Porque era. A corrente ficou apertada no pescoço dela. Muito apertada. Os olhos da Jéssica arregalaram de surpresa e medo. Ela largou meus ombros e levou as mãos ao pescoço, tentando soltar a corrente, tentando puxar minhas mãos. Ela me arranhou, cravou as unhas no meu rosto, no meu braço, me bateu, tentou me empurrar, mas eu não soltei, não podia soltar. Se eu soltasse, ela ia me levar, ela ia me vender, ela ia me entregar para ser usada, torturada, destruída. Então eu apertei mais, e mais, e mais, e gritei. Gritei tudo que eu nunca tinha gritado na vida. Gritei pela menina que apanhou do marido e não pôde gritar. Gritei pela mulher que foi humilhada e teve que engolir em silêncio. Gritei pela mãe que foi espancada pela própria filha e não reagiu. Gritei por todas as vezes que fiquei calada. Eu te dei a vida, eu te carreguei 9 meses, eu sofri para te trazer ao mundo, eu te protegi do teu pai, eu te amei mais do que tudo. E você quer me vender? Me vender como se eu fosse um bicho? Como se eu não fosse nada? Eu não vou deixar, eu não vou! Ela começou a ficar vermelha. O rosto dela foi mudando de cor, ficando cada vez mais escuro, depois roxa. As veias do pescoço dela saltaram. A boca dela se abriu, tentando puxar ar que não chegava. Os olhos dela começaram a revirar, mostrando o branco. As mãos dela, que antes me arranhavam com força, foram ficando fracas, moles, caindo aos poucos. O corpo dela começou a pesar, a escorregar. Por favor, mãe. Ela conseguiu sussurrar, a voz saindo rouca, quase inaudível. Por favor. Mas eu não soltei. Não podia soltar. Era ela ou eu. E pela primeira vez na vida, eu escolhi eu. E então, ela caiu. Desabou no chão como um peso morto, o corpo batendo com um som surdo contra o chão de taco da sala. Eu soltei a corrente. Minhas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia controlar. A corrente se arrebentou com a pressão. As continhas de ouro se espalharam pelo chão, rolando para todos os lados, fazendo um barulhinho metálico que ecoou pela sala silenciosa. Eu fiquei ali, de joelhos, ofegante, olhando para minha filha caída à minha frente. Roxa, imóvel. Os olhos meio abertos, vidrados, a boca entreaberta, o pescoço com uma marca vermelha profunda onde a corrente tinha apertado. Meu Deus! Eu sussurrei, a voz sumindo. Meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu me arrastei até ela, ainda de joelhos. Coloquei meu ouvido no peito dela. Ouvi uma batida fraca, muito fraca, mas ainda batia. Ela estava viva. Respirando com dificuldade, mas viva. Eu não tinha matado minha filha, mas quase, quase. Eu me levantei, cambaleando, as pernas fracas, o corpo inteiro tremendo. Mas mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo em choque, eu sabia que tinha feito o que precisava. Eu tinha me defendido. Pela primeira vez na vida,
Eu tinha dito não. Tinha reagido. Tinha lutado pela minha própria vida, pela minha dignidade, pela minha sobrevivência. Eu corri para o telefone na cozinha, quase caindo no caminho. Disquei 190 com as mãos tremendo tanto que errei 2 vezes antes de conseguir. Quando a atendente respondeu, eu mal conseguia falar, a voz saindo em soluços. Eu machuquei minha filha. Ela estava tentando me levar à força, tentando me vender. Eu me defendi. Eu não queria, mas eu tive que... Pelo amor de Deus, mandem alguém. Mandem rápido. Ela está respirando, mas está roxa. Eu não sei o que fazer. A polícia chegou junto com a ambulância. Não demorou nem 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Eu fiquei ali, sentada no chão, ao lado da Jéssica, olhando para ela, chorando, repetindo baixinho. Me desculpa, mas eu não podia ir. Eu não podia deixar. Os paramédicos entraram correndo, me afastaram, começaram a atender a Jéssica. Colocaram oxigênio, checaram os sinais vitais, a colocaram numa maca. Ela vai sobreviver? Eu perguntei para um deles, a voz falhando. Ele olhou para mim, sério. Vamos fazer o possível, senhora, mas ela está em estado grave. E levaram ela. Os policiais me abordaram. A senhora vai ter que vir conosco para a delegacia. Eu assenti. Claro, eu sabia. Tentativa de homicídio, eles disseram enquanto me colocavam algemas. As algemas eram frias, apertadas, machucavam meu pulso, mas eu não reclamei. Eu fui colocada na viatura, levada para a delegacia, levada para o chão frio e duro de uma cela suja, onde passei a noite inteira sem dormir, achando que ia morrer ali, achando que tinha perdido tudo. Minha filha, minha liberdade, minha dignidade. Mas no dia seguinte, tudo mudou. A porta da delegacia se abriu com um rangido metálico. Entrou um homem bem vestido, de terno escuro impecável, cabelo grisalho penteado com gel, óculos de grau dourado, exalando autoridade e dinheiro. Ele vinha acompanhado de 2 advogados, também de terno, carregando pastas de couro. Eu levantei o olhar do chão onde estava sentada, encostada na parede suja da cela, e não conseguia acreditar no que estava vendo. Era o Toninho, Antônio Luiz. Meu primo distante, filho da irmã do meu pai, que eu não via desde que éramos crianças. A gente tinha brincado junto quando éramos pequenos, lá em Ijuí mesmo, antes dele ir embora. Ele tinha uns 7, 8 anos, eu tinha 5. A gente brincava de pique-esconde nos fundos da casa da minha avó. Depois a família dele se mudou para Caxias do Sul e eu nunca mais soube dele direito. Só sabia, por comentários vagos de parentes distantes em velórios e casamentos, que ele tinha se dado bem na vida, com negócios noturnos. Eu nunca perguntei muito. Não era assunto que uma mulher de bem quisesse saber. O Toninho olhou para mim através das grades e os olhos dele, que eram duros quando entrou, se encheram de lágrimas. Dalva? Prima Dalva? É você mesmo? Ele veio até a cela com passos rápidos, segurou nas grades com as 2 mãos. Meu Deus do céu, eu não sabia. Eu juro por Deus Todo-Poderoso, eu juro pela alma da minha mãe que eu não sabia. Quando eu vi teu nome no boletim de ocorrência, quando eu liguei os pontos e entendi que a velha de 72 anos que a Jéssica Santos queria me vender era você, a prima Dalva, eu vim correndo, deixei tudo e vim. Ele se virou para o delegado, que estava observando tudo com cara de quem não estava entendendo nada. Delegado, eu preciso falar com o senhor. Agora. É urgente. Tenho provas. Tenho tudo que o senhor precisa para entender o que realmente aconteceu aqui. Na sala do delegado, o Toninho abriu uma das pastas de couro. Tirou um celular, conectou num computador e mostrou tudo. As mensagens de áudio da Jéssica oferecendo a própria mãe. A voz dela, clara, sem dúvida nenhuma. Tenho uma velha aqui, serve para limpar, lavar, e se quiserem usar ela de outras formas, problema de vocês. As negociações de preço, as conversas sobre como me buscar, tudo gravado. Ele mostrou fotos também. Fotos dos meus hematomas que ele tinha mandado a perícia particular dele fazer quando chegou de Caxias do Sul. Roxos no braço,
nas costas, no rosto. Tudo documentado, datado, com carimbo de médico legista. Ele trouxe testemunhas também. Vizinhos que confirmaram, em depoimentos escritos e assinados, que a Jéssica me agredia há anos, que me xingava, me batia, que eles ouviam tudo através das paredes finas. "Delegado!" o Toninho disse com uma voz firme, controlada, mas carregada de emoção. "Eu vivo no erro, eu sei que vivo. Eu não vou fingir que sou santo, porque não sou. Meus negócios não são dos mais limpos, o senhor deve saber disso. Mas tem linhas que eu não cruzo. Tem coisas que são sagradas até para quem vive na escuridão. E mãe é sagrado. Vender a própria mãe, oferecer a própria mãe para ser escravizada, torturada, abusada, isso não é crime comum. Isso é monstruosidade. Isso é coisa do demônio. A dona Dalva, minha prima, uma mulher de 72 anos que passou a vida trabalhando, sofrendo, criando essa filha sozinha, agiu em legítima defesa. Ela se defendeu. E se ela não tivesse feito isso, hoje ela estaria sendo torturada num porão imundo, por causa da dívida de jogo da filha. O delegado olhou para mim, que tinha sido chamada para a sala. Olhou para o Toninho, olhou para os papéis, para os áudios, para as fotos, suspirou fundo. Legítima defesa. "Vou mandar soltar a senhora, dona Dalva, mas a filha da senhora, quando se recuperar, vai responder por tentativa de tráfico de pessoas, cárcere privado e agressão." Fui solta no mesmo dia. Legítima defesa. Eu saí daquela delegacia sob o sol forte de fevereiro, livre. O ar nunca tinha parecido tão limpo, tão leve. O Toninho me esperava na porta. Me abraçou forte e eu desabei. Chorei no ombro dele como uma criança. Chorei de alívio, de exaustão, de tristeza, de liberdade, de dor, de tudo junto. "Eu sinto muito, prima", ele disse, a voz embargada. "Se eu soubesse antes que você estava passando por isso, que ela te tratava desse jeito, eu tinha te tirado dali há muito tempo. Eu tinha dado um jeito. Ninguém merece viver assim. Ninguém." A Jéssica sobreviveu. Ficou 2 semanas na UTI, entubada. Quando acordou, tinha sequelas. A voz dela ficou permanentemente rouca, falhada, por causa da pressão que a corrente fez na garganta. Ela não conseguia mais falar alto. Não conseguia mais gritar. Mas ela não foi presa pelo que fez comigo, porque eu não tive coragem de processar. Mesmo depois de tudo, ela era minha filha. Mas ela foi presa meses depois, por tráfico de drogas e associação com organização criminosa. Tá presa até hoje, cumprindo pena de 8 anos. Eu nunca fui visitar. Não consigo. Não consigo olhar para ela sem sentir tudo de novo. A corrente de ouro arrebentou naquele dia. Eu juntei as continhas do chão, uma por uma, com as mãos ainda tremendo. Levei num ourives e mandei derreter tudo. Virou uma barrinha pequena de ouro. Vendi por um preço justo. Com o dinheiro, comprei uma passagem de ônibus. Saí de Ijuí por alguns meses. Fui para casa de uma prima distante em Santa Maria. Fiquei lá me recuperando, física e emocionalmente. Mas depois de um tempo, senti falta da minha terra. Voltei para Ijuí. Mas não voltei para o mesmo bairro, para a mesma casa cheia de memórias ruins. Aluguei uma casinha nova, num bairro novo, longe de tudo que me lembrava o passado. Recomeçar. Sozinha, mas livre. Hoje, meus queridos, eu vivo aqui em Ijuí mesmo, mas num bairro diferente daquele onde passei tantos anos de sofrimento. É um bairrozinho simples, tranquilo, chamado Bairro Morada do Sol. Moro numa casinha alugada pequena, mas é minha. Tem 2 quartos, uma salinha, uma cozinha e um quintalzinho nos fundos onde eu plantei uns pés de tempero. Cebolinha, salsinha, hortelã, manjericão. Adoro cuidar deles. Toda manhã eu acordo, tomo meu cafezinho preto com um pedaço de pão caseiro e vou regar meus temperinhos. O cheiro da terra molhada, das folhinhas verdes, me acalma de um jeito que eu nem sei explicar. Eu vivo da minha aposentadoria. Não é muito, mas dá pro básico. E eu complemento com os tapetes de retalho que faço e vendo na feirinha da praça aos sábados.
Também faço uns saquinhos de alfajor caseiro, que as pessoas adoram. Trabalho tranquila, no meu ritmo, sem pressão, sem medo. Sem ninguém gritando comigo, sem ninguém me xingando, sem ninguém levantando a mão para mim. Vocês não imaginam a paz que é viver assim. A paz de acordar de manhã e não ter medo. A paz de dormir a noite inteira sem sobressalto. A paz de simplesmente existir sem terror. Eu não tenho filhos por perto. A Jéssica tá presa, e mesmo que não tivesse, eu não sei se conseguiria ter ela na minha vida de novo. Dói demais. A ferida ainda tá aberta, ainda sangra quando eu lembro. Mas eu tenho vizinhos muito bons. A dona Clotilde, que mora na casa do lado, vem tomar chimarrão comigo todo final de tarde. A gente senta ali no banco debaixo da mangueira que tem no meu quintal e fica conversando sobre tudo e nada. Ela me conta das netas, dos problemas dela, das alegrias dela. Eu conto das minhas plantas, das minhas vendas na feira, dos meus dias tranquilos. Ela me ensinou a fazer um bolo de aipim delicioso que agora virou minha especialidade. Levo para a feira e vende rapidinho. Eu participo da pastoral da terceira idade da igreja. Toda quinta-feira tem encontro. A gente reza o terço, depois toma um lanche comunitário que cada uma traz alguma coisa e fica conversando, rindo, compartilhando a vida. Tem umas senhoras muito queridas lá. A Zenir, a Olinda, a Terezinha. Viramos amigas de verdade. De vez em quando a gente organiza um passeio de ônibus para visitar algum santuário ou alguma cidade vizinha. Mês passado fomos para Santa Maria visitar a Catedral Metropolitana. Foi lindo. Fazia anos que eu não saía de Ijuí para passear, para fazer algo só por prazer. Eu faço terapia também. Uma vez por mês, através do postinho de saúde, tem uma psicóloga que atende as pessoas da terceira idade. O nome dela é Aline, uma moça nova, muito atenciosa, muito paciente. No começo eu tinha vergonha de contar as coisas para ela, de abrir minha vida, minhas feridas. Mas aos pouquinhos fui me abrindo. Contar minha história para alguém que não me julga, que só escuta e me ajuda a entender, foi libertador. Ela me disse uma vez, e eu nunca vou esquecer: Dona Dalva, a senhora é uma sobrevivente. A senhora não é vítima. A senhora é guerreira. Eu chorei quando ouvi isso. Chorei muito. Guerreira. Eu nunca tinha pensado em mim desse jeito. Eu sempre me vi como fraca, como covarde, mas ela me ajudou a ver diferente. Minha rotina é simples, mas é minha. Acordo cedo, cuido da casa, faço minhas coisinhas de artesanato, vou na missa aos domingos, converso com as amigas, assisto meus programas na TV à noite. Gosto muito de assistir aqueles programas de receita, de artesanato, aqueles programas de reforma de casa. Me inspiro, anoto ideias e durmo cedo, porque já não tenho mais idade para ficar acordada até tarde. Mas o sono... o sono é gostoso agora. Profundo, reparador. Sem pesadelos. Sem acordar assustada no meio da noite achando que alguém vai me bater, que alguém vai me arrastar. Eu não tenho contato com nenhum parente próximo. Meus irmãos eu perdi o contato há muitos anos. Cada um seguiu seu caminho, sua vida. O Toninho, meu primo que me salvou, volta e meia me liga para saber como eu tô. Ele se ofereceu para me ajudar financeiramente. Disse que podia me dar uma mesada, me comprar uma casa. Mas eu recusei. Agradeço de coração, mas eu não quero dever nada para ninguém. Quero viver do que é meu, do meu suor, da minha aposentadoria, do meu trabalho. Independência é liberdade, e liberdade é a coisa mais preciosa que eu conquistei. Às vezes, eu penso na Jéssica. Será que ela pensa em mim? Será que ela se arrepende do que tentou fazer? Será que ela entende o mal que me fez durante tantos anos? Eu não sei, e talvez nunca vou saber. Talvez quando ela sair da prisão, daqui a alguns anos, ela me procure. Ou talvez não. Mas eu aprendi a fazer as pazes com isso. Aprendi que tem coisas na vida que a gente não vai ter resposta, não vai ter fechamento perfeito. E tudo bem. A vida continua. Eu continuo.
Eu olho para o meu reflexo no espelho hoje e vejo uma mulher diferente daquela que era há 2 anos. Vejo cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Mas vejo também olhos que brilham de novo. Vejo um sorriso que voltou a aparecer. Vejo dignidade. Vejo paz. E isso, meus queridos, isso não tem preço. Isso ninguém pode comprar. Ninguém pode roubar. Eu conquistei minha paz. Conquistei meu lugarzinho no mundo. Conquistei minha liberdade. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. Meus queridos, meus amores, se você chegou até aqui, até o finalzinho da minha história, eu quero te agradecer de coração. Porque ouvir o que eu passei não é fácil. Não é confortável. Não é bonito. Mas eu conto não para vocês sentirem pena de mim, não. Eu conto porque tem muita gente por aí vivendo o que eu vivi. Tem muita mãe, muito pai, muito idoso sendo maltratado, humilhado, espancado, até vendido pelos próprios filhos. E eu quero que essas pessoas saibam, você não está sozinho. E você não merece isso. Nunca mereceu. Nunca vai merecer. Eu levei anos, décadas, para entender uma coisa muito simples, mas muito importante. Amor não dói. Amor não humilha. Amor não bate. Amor não vende. Seja amor de marido, seja amor de filho, seja amor de quem for. Se alguém te machuca, te diminui, te faz sentir menos do que você é, te trata como objeto, como coisa, isso não é amor. É controle. É violência. É maldade. E você não precisa aceitar. Você não tem obrigação de aceitar. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando é família, a gente fica preso naquele pensamento de mas é meu filho, mas é meu sangue, como eu vou denunciar? Como eu vou abandonar? Eu pensei assim por anos. Eu aguentei por anos. Mas sabe o que eu aprendi? Que cuidar de si mesmo não é egoísmo. Que se defender não é pecado. Que a sua vida vale tanto quanto a vida de qualquer outra pessoa. E que ninguém mesmo, tem o direito de tirar sua dignidade, sua paz, sua segurança. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, se você tem um filho que te maltrata, que te bate, que te rouba, que te ameaça, por favor, não espera chegar no limite que eu cheguei. Não espera o momento de desespero total, onde você vai ter que escolher entre você e ele. Procura ajuda antes. Fala com alguém. Vizinho, amigo, igreja, posto de saúde, assistência social, qualquer pessoa, qualquer lugar que possa te ouvir, te acolher, te proteger. Porque sozinho a gente não consegue. Eu só consegui porque Deus colocou o Toninho no meu caminho naquele momento exato. Mas eu poderia ter procurado ajuda antes. Eu poderia ter evitado tanto sofrimento, tanta dor. E para você que conhece alguém que está sendo maltratado por um filho, por uma filha, por alguém de dentro de casa, não finge que não vê. Não faz de conta que não é com você. Não vira as costas, oferece ajuda, denuncia, protege. Às vezes, um simples "eu tô aqui se você precisar" pode salvar uma vida. Pode dar coragem para a pessoa dar o primeiro passo rumo à liberdade. Eu conto minha história não para entreter, não para ganhar likes, não para ser famosa. Eu conto porque o silêncio protege o agressor. Falar é o primeiro passo para se libertar. Cada vez que eu divido o que vivi, eu tô dizendo para alguém lá fora: você merece paz, você merece respeito, você merece viver sem medo. Você pode sair dessa. Isso aqui é conscientização, é prevenção, é amor verdadeiro. E se uma única pessoa reconhecer os sinais de abuso por causa da minha história, se uma única pessoa tiver coragem de pedir ajuda por causa do que eu contei, já valeu cada lágrima que derramei contando isso aqui. Eu passei décadas deixando que me tratassem como menos que nada, deixando que o Odair me batesse, deixando que a Jéssica me humilhasse. Mas quando olhei nos olhos do abismo e vi que iam me vender como mercadoria, como objeto, como coisa sem valor, alguma coisa acordou dentro de mim. Descobri que eu valia mais do que todo aquele sofrimento. Descobri que eu tinha direito de dizer não. Descobri que minha vida era minha, que meu corpo era meu,
que minha dignidade era minha. E foi a coisa mais libertadora que já senti na vida. Se você ou alguém que você conhece está sendo maltratado dentro de casa, saiba que em cada país, em cada cidade, em cada comunidade, existem pessoas e instituições prontas para ajudar. Busque apoio, busque proteção. Não importa a sua idade, não importa se é seu filho ou sua filha quem te maltrata, não importa há quanto tempo isso acontece. Violência é violência. Abuso é abuso. E você tem direito de viver em paz, com segurança, com dignidade. A dignidade humana não tem fronteira. O respeito não tem nacionalidade. Juntos, como uma grande família humana, podemos fazer a diferença. Podemos quebrar o silêncio, podemos salvar vidas. E agora, meu benzinho, meu amor, se você realmente se importa com histórias como a minha, se você quer que mais pessoas saibam que existe saída, que existe esperança, que existe vida depois do inferno, eu te peço uma coisa do fundo do meu coração. Se inscreve nesse canal agora. Não deixa para depois. Não deixa para daqui a pouco. Clica naquele botão vermelho ali embaixo e ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque cada inscrição ajuda esse canal a crescer, ajuda essas histórias a chegarem em mais gente que precisa desesperadamente ouvir. Talvez chegue numa vovó que está apanhando do neto, num vovô que está sendo roubado pela filha, numa mãe que está sendo maltratada pelo filho adulto. E quando essa pessoa ouvir a minha história, ela vai entender que tem saída sim, que ela pode reagir sim, que ela merece viver em paz sim. Então clica, viu, meu amor? Clica agora. Não espera nem mais um minuto. Cada inscrição é uma vida que pode ser salva. E me deixa um comentário aqui embaixo com a palavra paz. Só a palavra paz. Só quem assistiu até aqui, até o finalzinho, vai entender o significado. Escreve paz nos comentários para eu saber que você está comigo nessa corrente de amor, de conscientização, de esperança. Faça isso agora. Não esquece. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus proteja vocês e suas famílias. Obrigada por me ouvirem com tanto carinho. Obrigada por me darem força para contar essa história que dói tanto, mas que precisa ser contada. E lembrem-se sempre, vocês são guerreiros, vocês são sobreviventes, vocês são fortes e vocês merecem paz, merecem amor, merecem dignidade. Nunca esqueçam disso. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima história. Fiquem com Deus.